Antes de começar o seu vídeo, por favor, deixe seu like e inscreva-se no canal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Não Divida por Zero. E dessa vez a gente vai tratar de um tema extremamente interessante. É muito legal mesmo, eu acho muito interessante, muito bonito de se ver, que é sobre cálculo, uma introdução à noção de derivada. Lembrando, esse vídeo vai estar tratando de assuntos básicos, são conceitos iniciais do curso de cálculo de derivada. Eu não vou aprofundar a partir disso e provavelmente não irei fazer vídeos que são mais aprofundados. Beleza? Pelo menos não é a minha intenção por enquanto. No futuro, talvez. Mas isso é para esclarecer a definição de derivada de uma vez por todas, de um jeito simples, fácil e objetivo de entender. Beleza? Então, antes da gente estudar o que é uma derivada propriamente dita, eu quero introduzir a matéria cálculo. Cálculo, que é de onde de fato vem a noção de derivada. Beleza? Primeira coisa, o que significa cálculo, cara? Cálculo que você ouve para tudo quanto é lado. É a primeira matéria na área de matemática de qualquer curso de exatas. Cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4 e assim por diante. Da onde raios vem isso? Por que que isso é tão importante para a matemática? Por que que isso foi um divisor de águas tão grande? Primeira coisa, eu queria, para vocês entenderem cálculo, eu queria fazer um paralelo com as outras áreas da matemática. Vamos pegar, por exemplo, a geometria. Falem para mim, o que a geometria ela de fato estuda? Não são as formas? Geometria não estuda essencialmente as formas das coisas? Isso é de um jeito fácil, obviamente essa não é definição mesmo, tá bom? Mas é só para ter uma ideia. A geometria estuda essencialmente as formas, os quadrados, os retângulos, os outros tipos de sólidos em 3D e assim por diante. A álgebra, por sua vez, ela vai estudar tipos de relações, relações entre variáveis, entre funções e esse tipo de coisa, certo? A álgebra estuda essencialmente relações. E a probabilidade, ela eu acho que é o mais simples de todos, ela estuda as chances de algo de fato acontecer no mundo, correto? De algo acontecer. É aquela matéria que todo estudante odeia de análise combinatória. Lá é o inferno, assim, é uma desgraça, é o inferno. Mas entra dentro da área de probabilidade, ok? Beleza. Então, cálculo é uma área da matemática, assim como a geometria, assim como a álgebra, assim como a probabilidade. Mas por que ela é tão importante? Por que ela foi um divisor de águas? Porque as matérias, existem cursos de pré-cálculo, existem cursos de cálculo. Pré-cálculo vai te preparar para o cálculo. E essencialmente o que nós aprendemos no ensino médio brasileiro é o curso de pré-cálculo, com uma quantidade enorme de conteúdo a ser absorvida. Vai desde noções de potência, equações do primeiro grau, até geometria analítica, né? Então, por que o cálculo ele é tão importante? É isso que a gente vai descobrir aqui agora. Cálculo, a palavra cálculo, ela é uma expressão que vem do latim. Então, ela vem do latim cálculos. Eu não sei como que se fala isso aí, então a galera que estuda latim, que quiser contribuir aqui com o entendimento, ela vem do latim cálculos. E, por mais engraçado que possa parecer, essa palavra significa pedrinha. E não tô brincando. Eu não tô zoando. Vocês podem até fazer uma pesquisa no Google para poder comprovar isso. Mas a palavra cálculo significa pedrinha na sua essência. Por quê? Porque antigamente nos primórdios da humanidade, você tinha lá você era um dono de rebanho. Por favor, não ligue pro meu desenho, ele é ruim mesmo. Você era um pastor, um dono de rebanho, e você tinha diversas ovelhinhas. E essas ovelhinhas você tinha que contar ela. E como você contava? Você contava usando pedrinhas.
rebanho de gado, esse tipo de coisa, eram tudo contados usando pedrinhas. Então, apesar de em todas as áreas da matemática você usar esse conceito de conta, você vai calculando as coisas, em cálculo isso tem outro, isso se aplica, mas tem uma outra abordagem. A matéria em si de cálculo, ela não recebe exatamente esse nome. Você aprende, esse é, digamos assim, o nome comercial dela, como por exemplo, vinagre, mas na realidade é um ácido acético, né? Cálculo, na realidade, o nome completo da matéria é cálculo infinitesimal. Cálculo infinitesimal, isso é importante. O que é o infinitesimal? Seriam coisas muito pequenas, né? Infinitesimal. Então, acho que aqui já dá para começar a entender para onde que a gente vai, para onde que a gente vai no estudo aqui de cálculos, até chegar na nossa noção de derivada, que é o nosso grande objetivo. Primeira coisa, eu preciso estabelecer aqui o que essa matéria estuda para vocês. O cálculo, já que as outras áreas da matemática, uma estuda formas, outra estuda relações e outra estuda chances, o cálculo, por si só, ele é a matemática da mudança. Cara, isso aqui é muito importante. Matemática da mudança. Guarda isso no fundo do seu coração. Isso aqui é extremamente importante. Principalmente essa palavra mudança aqui. Ela vai ser a base de tudo que a gente vai estudar desse vídeo para frente. Porque se uma estuda forma, outra estuda relação e outra estuda chance, essa daqui vai estudar mudanças. Beleza? Então, obviamente, existem as pessoas que estudaram isso primeiro, os pais fundadores, digamos assim, do cálculo. E quem foram esses pais fundadores do cálculo, se é que eu posso chamar eles assim, né? Porque na história americana você tem os pais fundadores, e aqui no cálculo eu vou chamar as pessoas que estudaram isso primeiramente de pais fundadores também. Quem foram os pais fundadores, essa expressão, obviamente, entre aspas, do cálculo, da matéria cálculo? Primeiro deles, primeiro, né, não primeiro, porque eles estudaram ao mesmo tempo, né, de uma maneira independente um do outro. Mas o primeiro que eu vou citar para vocês é um cara pouco conhecido, acho que eu tenho certeza que vocês nunca ouviram falar dele. É um tal de Isaac Newton, ou Isaac Newton. O cara que, assim, não teve praticamente nenhuma contribuição para a humanidade, né? Um cara muito pouco importante. Só descobriu as três leis da física mais aclamadas e usadas erroneamente hoje, inclusive, por muitas pessoas. Então, os pais fundadores do cálculo são o Isaac Newton e um outro cara que tem um nome esquisito, porque a língua dele também é algo que, para a gente que estuda português, é um pouco mais difícil. Ele chama Gottfried Leibniz. Então, Gottfried Leibniz e Isaac Newton, ou Isaac Newton, eles foram os pais fundadores de cálculo. Eles estudaram, na mesma época, de maneira independente um do outro, essa matéria, certo? Eles que pegaram e descobriram essas noções iniciais e foram partindo e evoluindo os conceitos, beleza? Então, o Newton, com certeza vocês já ouviram falar dele, é um cara extremamente importante para a física em geral, mas ele também teve muitas contribuições na matemática. Uma delas é exatamente a parte de cálculo que ele começou a pesquisar. Primeira coisa, se imagine na pele do nosso querido Newton, que é o mais famoso dos dois, né? E quando ele estava estudando forças gravitacionais, ele percebeu o seguinte: pela fórmula que ele mesmo, é, a fórmula da força gravitacional, a lei da gravitação universal de Newton, nós temos que a força gravitacional ela é igual à constante de gravitação, que é o nosso Gzão. Isso vai estar multiplicado pela massa do primeiro corpo, multiplicado pela massa do segundo corpo, tudo isso dividido pela distância entre esses corpos ao quadrado. Isso aqui é física pura, beleza?
Primeira coisa, constante de gravitação, não vamos entrar nesse mérito. A fórmula em si ela vai servir para ilustrar o conhecimento que eu quero passar para vocês. Por quê? Porque Newton, ao estudar a atuação da gravidade entre dois corpos, ele percebeu o seguinte: quando você tinha, por exemplo, um corpo aqui e um corpo aqui, a intensidade da força gravitacional da atração desses dois corpos, ela era de algum valor. Porém, se eu pegasse esse segundo corpo e movesse ele um pouco mais para longe, como eu vou dividir, isso é importante, eu estou dividindo pela distância ao quadrado, isso aqui é extremamente importante. Como eu estou dividindo pela distância ao quadrado, a força vai cair de uma maneira exponencial, porque a massa deles não muda, correto? Isso, aula zero de física, a massa não muda, o que muda é o peso. Então, se a distância aumenta, a massa não muda, naturalmente, a força gravitacional que esses corpos vão estar exercendo um no outro vai ser reduzida. Beleza? Beleza? Então, é mais ou menos isso. Se eu para a galera que estuda de fato física aí, se eu errei algum conceito aqui, ou se eu fui impreciso, por favor, é, escrevam aí nos comentários para eu ficar ciente disso. Eu gosto de estudar matemática, física não é definitivamente a minha praia, beleza? Então, isso aqui é só para ilustrar. Quando Newton percebeu isso, o que ele fez? Ele falou: ah, ok, beleza, a gente sabe isso, então o gráfico disso, por matemática, inclusive eu dei até uma leve destruída aqui no eixo do nosso gráfico, por matemática, nós sabemos que o gráfico disso seria algo mais ou menos assim, ó. Isso aqui, esse tipo de gráfico, já é muito comum para a galera que estuda, principalmente no ensino médio. Isso é uma exponenciação, né? Ó, tá elevando a distância ao quadrado. No eixo, no eixo x, nós teríamos então a distância entre esses dois corpos, e no eixo x, nós teríamos a força gravitacional. Quando vocês analisam esse gráfico, vocês notam que, por exemplo, vamos pegar esse ponto aqui, nessa primeira distância. Para esse ponto aqui, como eles estão mais perto, ou seja, a distância entre os corpos é menor, a força gravitacional é também maior. Agora, quando você vai aumentando a distância, a força gravitacional vai diminuindo gradativamente e assim por diante. Se você continuar aqui, você acaba percebendo esse tipo de situação, esse tipo de abordagem, certo? Então, esse gráfico nos descreve exatamente o que está escrito naquela equaçãozinha bonita ali, descoberta pelo nosso grande Isaac Newton. E no que isso vai nos ajudar? Isso aqui vai ser importante para ilustrar para vocês o conceito de derivada, o que o cálculo estuda essencialmente. Eu vou apagar agora essa fórmula aqui, porque eu vou precisar de um pouquinho mais de espaço. Vou apagar essa fórmula aqui. Isso aqui é uma equação do segundo grau, essencialmente, né? É uma função do segundo grau. Então, naturalmente, o estudo dela tem que ser diferente de uma função do primeiro grau. Vamos supor que a gente tivesse aqui uma função do primeiro grau qualquer, uma função do primeiro grau, e ela fosse descrita dessa forma aqui, ó. Agora eu só vou colocar em azul, né, para manter o nosso padrãozinho aqui. E ela fosse descrita dessa forma aqui. Isso aqui é mais de boa de analisar, certo? Ela é uma função do primeiro grau, ela é uma reta. Toda função do primeiro grau, nós sabemos que ela tem essa forma. F de x é igual a ax mais b, sendo esse azinho diferente de zero. Porque se ele for zero, você vai cancelar o x e vai sobrar só essa constante. Então, em qualquer ponto, independente do valor do nosso inputzinho x aqui, a função teria o mesmo valor, que seria, no caso, b, certo? O b, obviamente, pode ser zero. Então, o que nós temos aqui? Uma função do primeiro grau genérica, qualquer. Aqui, ó, se vocês forem estudar isso realmente, vocês vão perceber que dá para ver como que essa função varia de acordo com o tempo. Qual é a variação do nosso y perante o nosso eixo x. Para a gente fazer isso, a gente pega dois pontos aleatórios aqui. Vamos, por exemplo, pegar esse ponto x1 aqui, pegar esse ponto x2 aqui,
Para x1, a gente vai ter um determinado valor de y, mais ou menos aqui, né? Então, seria um valor de y1. E para x2, nós vamos ter um outro valor de y2. Correto? Isso aqui, se for parar para pensar, isso aqui forma um triângulozinho, retângulo. A gente consegue descobrir esse valor aqui, mas não é de nosso interesse. O que importa aqui é o seguinte: a gente sabe, no caso, a variação de x e a gente sabe, no caso, quanto que y variou nesse determinado intervalo de tempo. Isso nos lembra isso nos lembra aquela fórmulazinha de física da velocidade média, que é quanto que ele variou na distância pelo tempo, né? Enfim, são só comparativos para deixar a aula mais ilustrativa. Aqui, para a gente apresentar uma variação no eixo x, a gente escreve ΔX. Delta é uma letra grega que representa na matemática variação. E para simbolizar a variação em y, a gente usa ΔY. Eu vou até usar o y aqui. Agora sim. A gente usa ΔY. Então, para a gente estudar quanto que essa função variou de acordo com a variação dos inputs dela, que são os x, a gente usa uma formulazinha muito parecida com a que a gente tem na física de velocidade média, que é a variação do y sendo dividida pela variação do x, certo? Isso aqui é o coeficiente angular da reta. Em aulas de geometria analítica, você aprende isso. Isso é o coeficiente angular da reta. E o que ele essencialmente mede? Ele essencialmente mede, deixa eu passar um pouco mais para baixo aqui, esse coeficiente angular, ele essencialmente mede a taxa de mudança da função. A taxa de mudança, que é a mesma coisa que, por exemplo, a taxa de variação. Você vai ouvir esses dois termos aqui, ou a declividade dela. Isso aí são coisas que eu não gosto de usar muito porque confundem, são bastante confusas. Eu prefiro usar taxa de mudança, taxa de variação. Por quê? Porque a gente está medindo quanto que ela variou em y em um determinado intervalo de tempo x, certo? Então, se a gente tivesse, vou dar um exemplo aqui para vocês de uma função do primeiro grau qualquer. Se a gente tivesse, por exemplo, f de x sendo igual a 2x, vamos pegar no primeiro ponto. Vamos supor que a gente queira estudar os pontos. Vamos calcular aqui o f de 1, por exemplo. Seria 2 vezes 1, tudo isso é igual a 2. O f de 2, por exemplo, seria 2 vezes 2, que dá 4, certo? Tendo esses dados, a gente consegue, então, estipular quanto que é a nossa taxa de variação, porque ela é uma função do primeiro grau. Ela vai variar da mesma maneira ao longo do tempo, certo? Ó, ela vai variar da mesma maneira. Então, o que nós temos aqui? Nós temos que o nosso coeficientezinho, a nossa taxa de variação, é igual a ΔY, que seria quanto que ele variou em y, 4 menos 2, dividido pelo quanto que ele variou em x. Em x foi de 2 para 1, enquanto que em y foi de 4 para 2, correto? Maravilha. Então, isso aqui é 2 menos 1. Nós vamos ter, então, que essa função variou 2 ao longo do tempo. Belezinha? Esse é o nosso coeficiente angular. E isso aqui também tem outros nomes, beleza? Tem gradiente, dependendo do livro que você for estudar, da aula que você for ver. Tem gradiente também. É tudo a mesma coisa, ok? Coeficiente angular, taxa de mudança, taxa de variação, gradiente. Enfim, é a mesma coisa. Agora vamos voltar aqui para o nosso exemplo da força gravitacional que o Newton estudou, usando o que a gente sabe de funções do primeiro grau. Para funções do segundo grau, como é o caso desse gráfico para exponenciações, nós temos um problema na hora de analisar usando esse tipo de notação, porque como o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta, o coeficiente dele vai ser o mesmo para qualquer outros dois pontos. Por exemplo, se eu fizesse aqui, deixa eu só mudar a cor aqui do pincel. Se eu fizesse, por exemplo, f de 4 para aquela função que a gente tinha, seria 2 vezes 4, o resultado disso é 8. E f de 8, o resultado seria 2 vezes 8, que vai dar 16, certo? Então, se a gente calculasse o m para esses dois pontos, quanto que variou em y? 16 menos 8, dá 8, certo?
Quanto que ele variou em x? 8 menos 4, dá 4. 8 dividido por 4 continua dando 2. Então, isso vai dar 2 para qualquer ponto, para essa função específica, beleza? Se fossem funções, outros tipos de funções, obviamente os valores seriam diferentes, mas para essa dá 2. Então, para a função do segundo grau, a gente tem um problema, porque isso não é constante ao longo do estudo do gráfico dessa função. Então, a gente teria que pegar uma retinha tangente aqui, ó. Por exemplo, nesse ponto aqui, a gente pegaria essa reta tangente. Por quê? Porque o coeficiente angular, se vocês forem parar para observar, você tem um ângulozinho θ aqui, né, ó, aqui nessa função do primeiro grau, ó, esse ângulo vai para cá, e ele é a mesma coisa, que a tangente desse ângulo. Porque o que, que mede na trigonometria a tangente? Lembra sempre comigo, gente, do macete. Só catoa. Macetinho aqui, ó. Seno é oposto por hipotenusa, cosseno é adjacente por hipotenusa e tangente é oposto por adjacente. Tangente, então, qual que é o nosso cateto oposto ao ângulo θ? Não é o próprio ΔY? Então, isso aqui seria o ΔY. Tudo isso dividido pelo cateto adjacente. Cateto adjacente não é o próprio ΔX? Então, ΔX é a mesma coisa, beleza, galera? E isso aqui, essa parte de jogar esse ângulo θ que estava aqui embaixo para aqui para cima, a gente pode confirmar usando geometria, mas não é o foco aqui, ok? Então vamos apagar isso aqui. Pá, 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 pá. Beleza. Continuando o estudo para a nossa funçãozinha do segundo grau. Para fazer isso, a gente, numa função desse tipo do segundo grau, em cada ponto dela, nós vamos ter uma taxa de variação instantânea diferente. Não é verdade? Por quê? Porque isso não é uma reta, isso é uma curva. Então a gente não consegue usar a mesma noção aqui, porque ela não é constante. Essa variação, ela não é constante. Essa taxa de mudança. Então a gente tem que analisar pelas retas tangentes. Se eu fosse fazer um exemplo que eu acho que vai ficar claro para vocês, eu desenharia, por exemplo, um círculo, ou tentaria desenhar um círculo mais bonito aqui, e pensaria na seguinte situação: uma reta, vamos supor uma reta aqui. Isso aqui é uma reta secante, correto? Só que eu posso ir pegando essas retas, essa reta, né? E aproximando ela cada vez mais da reta tangente, que vai bater em um ponto só aqui, ó. Certo? É isso que a gente está procurando. A gente estaria pegando nessa função aqui, por exemplo, uma reta aqui, depois trazendo ela para cá, depois trazendo ela para cá, até que ela bata em exatamente um ponto e a gente consiga analisar. Usando essa noção intuitiva aqui, o que, que nós podemos descobrir para analisar a variação instantânea de uma função do segundo grau, por exemplo, a força por distância na força gravitacional, na forma da força gravitacional de Newton. Se a gente fosse analisar e fizesse o cálculo pelo um coeficiente angular, como se fosse uma função do primeiro grau, que é uma coisa que a gente já sabe que é verdade, coisa que a gente já tem certeza, como que isso ficaria? Primeira coisa, o coeficiente angular é a variação em y dividido pela variação em x, certo? Vamos pegar nessa mesma funçãozinha aqui, ó, vamos pegar dois outros pontos. Eu vou tentar apagar isso de uma forma que não estrague a função aqui, para a gente poder fazer esse estudo de uma maneira melhor aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Tá, ok, vamos embora. Acho que não estragou a função. Vamos pensar em dois pontos para a gente analisar. Vamos colocar esse ponto aqui e esse ponto aqui. Vamos traçar aqui, ó. Que aí fica... Traçar aqui não, né, gente? Eu tô na Disney. Vamos colocar aqui, ó. Esse seria os nossos dois x's, né? E esse aqui seriam também os nossos dois y's. Então, primeira coisa, vamos chamar esse ponto de x, esse primeiro ponto de x aqui, de só x. Vamos colocar como distância entre esse segundo ponto de x um determinado número h. Então, se a gente fizesse o nosso segundo ponto no plano cartesiano, ficaria x mais h, essa posição de x, né?
E se a gente fizesse a diferença entre eles, ficaria só h. H é uma notação padrão para esse tipo de questão aqui, beleza? Por isso que eu estou usando ela, mas você pode chamar de qualquer outra coisa. X mais W mais Z mais não divida por zero, enfim, tanto faz. No y, o que a gente teria? Primeira coisa, aqui em cima vocês podem observar que a gente vai ter uma função f de x, certo? Nesse primeiro ponto. No ponto de baixo, o que a gente teria? A função de f de x mais h, correto? Porque agora o nosso input da nossa função não é mais só x, como era nesse primeiro caso, e sim x mais h. Beleza? Correto? Ok. Eu espero do fundo do meu coração que esteja dando para entender o que eu estou querendo passar aqui, porque é um conteúdo razoavelmente complexo. Então, ó, eu preciso passar um pouco mais para baixo para ter um espaço. Como que a gente faz essa análise? Se a gente fosse fazer o coeficiente angular dessa parte, dessa variação específica, a gente já viu que não é assim que funciona, mas vamos supor, só pelo teste. Como que a gente ficaria? A gente ficaria com f. Qual que seria o nosso y final? De x mais h subtraído por f de x, tudo isso aqui sendo dividido pela distância, pela variação entre os x's, que seria x mais h menos x, isso aqui vai dar só hzinho, certo? Beleza. Só que a gente não quer isso, porque a gente viu que não funciona por uma equação de segundo grau. A gente quer quando não exista variação entre dois pontos. Quando não existe variação entre dois pontos, que é justamente a definição da reta tangente, ela encosta em determinado um ponto, a distância h não vai ser zero? Esse h aqui não teria que ser zero? De novo, vou explicar isso de novo, porque isso é um conceito fundamental. A gente não quer essa variação aqui, esse m que eu coloquei aqui para gente. Nós queremos a tangente em determinado ponto dessa função, em determinado y, para poder descobrir a taxa de mudança, a taxa de variação daquele instante. Isso é muito, inclusive, é muito parecido com os conceitos que a gente estuda em movimento uniformemente variado na física, já que são funções do segundo grau também. Então, a gente quer quando toque exatamente a nossa tangente, por definição, ela vai tocar exatamente em um ponto. Se ela vai tocar em exatamente um e unicamente um ponto, não existe distância entre dois pontos no eixo x, certo? Se não existe essa distância entre esses dois pontos no eixo x, a nossa variação aqui embaixo teria que ser zero. Putz. Só que a variação embaixo sendo zero, a gente estaria dividindo por zero. E isso é matematicamente impossível, né? É uma indeterminação matemática. Inclusive é o nome do meu canal, não divida por zero, né? Então como que a gente faz isso? Primeira coisa que Newton e Leibniz pensaram foi o seguinte: tá, a gente não pode dividir exatamente por zero, mas a gente pode pensar como essa conta ficaria quanto esse número fosse sendo cada vez menor, 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 cada vez menor. Então, por exemplo, se esse h fosse um número 1, ele passasse a ser 0,1 e depois 0,01 e depois 0,001, depois 0,000000001 e assim por diante para números ridiculamente pequenos. Se você observar, o que eu escrevi aqui, agora já estou apagando, são distâncias para h que estão cada vez mais se aproximando de zero. Se aproximando de zero. Guarda isso. São situações, são variações que estão se aproximando de zero. Já que a gente não pode calcular quando o h é exatamente zero, nós vamos calcular, então, quando ele está se aproximando de zero. E essa noção de aproximação, de tendência a um determinado número específico, isso foi chamado, essa noção foi chamada de limite. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque eu estou pegando e estipulando um limite para aquela função. Que é exatamente o que a gente está fazendo aqui. O nosso limite é zero, não é? Mas a gente nunca pode dividir por zero, por exemplo, aqui nesse caso. Então, o que a gente está estipulando
é um h que vai tender, vai cada vez mais se aproximar de zero. A cada instante ele vai estar se aproximando de zero. Ele nunca vai chegar a ser zero, mas ele vai cada vez mais se aproximar de zero. E por que isso? Porque com isso a gente pode calcular, a gente pode fazer álgebra. E qual é a notação que eles usam para isso? Que a gente usa na matemática para isso? O nosso eminho seria igual a limite de quando? Qual a nossa variável que a gente quer? A nossa variável não é exatamente h, então é limite de quando h tende a zero, ou seja, o h vai se aproximando, se aproximando, se aproximando cada vez mais de zero da função que a gente já tinha ali em cima, que é f de x mais h menos f de x dividido por h. Isso aqui é muito importante, isso aqui é extremamente importante, extremamente importante. Isso aqui que a gente está vendo, eu vou até colocar aqui em azul, eu vou colocar num quadro aqui para vocês, porque isso daqui é chamado de, adivinha? Derivada. Isso aqui é a noção formal de derivada. O que significa uma derivada? É essa formulazinha aqui que a gente descobriu a partir daquela funçãozinha do segundo grau ali, da gravidade, da força da gravidade, enfim, etc. Isso aqui é a noção de derivada, beleza? Também é chamado de derivada, ela também é chamada de outros nomes, como por exemplo, função do gradiente, como a gente já tinha visto, ou coisas nesse sentido. Então a derivada ela é isso, é esse limite de quando o h está tendendo a zero. Ele nunca vai chegar a ser zero, mas ele está se aproximando, se aproximando, se aproximando, se aproximando cada vez de zero, de f de x mais h menos f de x dividido por h. E por que a gente usa essa notação de f de x mais h menos f de x, blá, blá? Porque isso aqui serve para qualquer função. Isso aqui é genérico. F de x mais h menos f de x, isso aqui é genérico. E o h também é genérico. Beleza? Então guardem isso aqui com muito carinho. Isso são primeiros princípios do estudo de cálculo. Isso é uma derivada. E por que recebe o nome de derivada? Porque é uma função, porque se você for observar, isso aqui é uma função, ó. Isso aqui, esse trambolho estranho aqui que a gente descobriu agora, isso aqui é uma função de outra função. Ela foi derivada de outra função para chegar nela, beleza? É isso que é por isso, daí que vem esse nome. Ok, até aqui a aula já foi pesada e eu vou fazer agora, eu vou fazer um exemplo, para vocês entenderem realmente como que isso vai funcionar na prática quando, se alguns de vocês aí entrarem de fato num curso de matemática ou algo que envolva exatas, como vocês vão ter que aplicar essa noção de derivada para funções. Vamos lá. Primeira coisa, vou apagar o meu quadro e eu já estou de volta. Bom, estamos de volta de novo com o quadro apagado já reescrito para aplicar isso que a gente aprendeu para algumas funções. Eu espero até aqui do fundo do meu coração que tenha dado para entender o que significa esse conceito. Isso é algo razoavelmente complexo. Estudantes do ensino médio, eles estão estudando para entender isso mais para frente. Pré-cálculo, igual eu já tinha descrito, beleza? Então, eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham entendido. Vamos supor agora que a gente tenha uma funçãozinha, por exemplo, f de x igual a x ao quadrado. É uma função normal. Se a gente fosse representar ela graficamente, eu garanto que isso é algo que muitos de vocês já viram, seria uma parábola. Né? Vou até aumentar aqui o nosso eixo x. Seria uma parábola mais ou menos assim, certo? Mais ou menos assim. De novo, por ser uma parábola, uma curva, falando de uma maneira mais informal, a nossa derivada em cada ponto aqui, ó, seria diferente, certo? Ó, seria diferente.
Porque, igual eu já expliquei, a derivada ela é uma função em si mesma, ela é uma função de outra função, por isso que ela é derivada. Então, se a gente fosse aplicar, a gente fosse derivar a função x ao quadrado, pensa comigo, não é só a gente colocar nessa fórmula aqui, ó, que vai sair o resultado. Se a gente tem essa função x ao quadrado, f de x igual a x ao quadrado, não é só a gente colocar nela? Pô, então vamos fazer isso, né? Vamos descobrir. Antes de fazer isso, eu preciso explicar mais uma coisa para vocês, que são as notações, algumas notações de como que derivada ela é escrita. Ela pode ser escrita fundamentalmente de duas formas. A primeira delas é a dy sobre dx, e tem também uma segunda forma, que é f' de x, certo? São essas duas noções. A gente pode passar para derivadas, beleza? Você pode usar qualquer uma das duas e, inclusive, para matar de vez o que significa esse d aqui, ó, que eu garanto que muitos de vocês têm dúvida, ele é a mesma coisa que delta, ou diferença, delta, diferença, variação, beleza? É isso que esse dzinho significa. Por isso que é muito provável que nas aulas de física vocês tenham ouvido falar que a derivada da posição é a velocidade. Por conta disso, ó. Justamente por conta desse tipo de notação. É a variação do espaço, que seria o y, dividido pela variação do tempo, que seria o nosso x. Certo? É só fazendo alguns paralelos aqui para que fique mais intuitivo. Bom, então vamos calcular a derivada da função x ao quadrado. Para isso, eu vou usar a notação que a gente estava usando ali em cima, eu vou usar o mzinho, como isso é uma introdução. E a gente sabe que o mzinho, que seria o nosso coeficiente, a nossa derivada, ela é igual ao limite de quando h vai tender a zero de. Se a gente for olhar aqui para cima, qual que seria o nosso f de x? Qual que seria o nosso f de x aqui, ó? Não seria a mesma coisa que x ao quadrado? Então, a gente vai colocar essa divisãozinha aqui por h. Quanto que dá o nosso f de x? X ao quadrado menos f de x mais h. F de x mais h, se f de x é x ao quadrado, f de x mais h é a mesma coisa que x mais h, tudo isso ao quadrado, certo? Então, x mais h ao quadrado. Ok, agora já começou a ficar mais legal. O que a gente precisa fazer? A gente vai expandir aquilo lá e para isso a gente repete o limite aqui de quando h tende a zero de x mais h ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado mais 2 vezes hx mais h ao quadrado menos x ao quadrado dividido por h. Isso aqui que eu fiz é só uma expansão, né? Eu só peguei e fiz a expansão logo. Isso muito provavelmente a maioria de vocês já sabe. E se não souber, pode ficar tranquilo que eu ainda vou fazer um vídeo explicando coisas nesse sentido, beleza? Tá na playlist de matemática básica. Então, vamos repetir novamente o nosso limite de quando h vai tender a zero de aqui, ó, x ao quadrado menos x ao quadrado corta, dá zero, certo? Um número menos ele mesmo dá zero. Sobrou o que então para a gente aqui? Sobrou 2hx mais h ao quadrado, tudo isso sendo dividido por h. Perceba o seguinte, 2hx mais h ao quadrado, você tem um termo comum envolvido ali, que é o h, não é? Ele está em comum com os dois termos. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode aplicar um termo comum em evidência. Então, o nosso m vai ser igual, de novo, repita o limite de quando h tende a zero, de h que multiplica 2x, a gente faz o termo comum em evidência, né? H que multiplica 2x mais h. Por quê? Porque quando a gente fizer a volta, que é aqui h multiplicando por 2x vai ficar 2hx mais h ao quadrado, beleza? Tudo isso dividido por h. Agora, aqui a gente vai cancelar esse h com esse h, porque h sobre h dá 1. E depois disso, nós vamos ter que esse m vai ser igual a
limite, de novo, não esqueçam do limite, por favor, de quando h tende a zero, de 2x mais h. Só que perceba o seguinte, o h não está mais no denominador. Então eu posso observar para o caso em que o h vai ser igual a zero. Na é verdade, que ele está se aproximando, se aproximando, se aproximando. Eu posso substituir esse h por zero. E quando eu substituir esse h por zero, eu simplesmente corto ele, porque não vai mudar no final da nossa conta. Então, no final das contas, o nosso m vai ser igual ao limite de quando h tende a zero, só que esse limite de quando h tende a zero, como a gente já resolveu ele, nós não precisamos escrever ele de novo. Então, o m nesse caso vai ser igual a só 2x, certo? Porque a gente já resolveu esse limite, a gente já plugou no nosso h o número zero de uma maneira que seja matematicamente correta. Beleza? Então, eu espero no fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Vocês aprenderam hoje que a derivada de x ao quadrado é 2x. E sim, a gente precisou passar por esse método longo, porque é o único jeito de você aprender isso de uma forma certa, que você vai lembrar disso. Isso realmente é conhecimento. E eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido alguma coisa. E até o próximo vídeo. Muito obrigado!